Beleza? Para regular nossas que estamos hoje, dia 98 de 375 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos continuando aqui o livro de 2 Crônicas. Justamente a visão da parte de Judá a respeito dos acontecimentos que levaram Israel até o exílio, todo esse período aí sendo passado aqui. E justamente aqui nós estamos no decorrer desse processo. Ainda não chegou, mas algumas coisas que estão acontecendo vão ser responsáveis por levar Israel para o exílio. E vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 19. E primeiramente, Deus abençoe vocês, sua família, em nome de Jesus. E vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. A nomeação de juízes. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim. E só o contexto. Josafá ele tinha se aliado nesse momento a Acabe. Então era nesse contexto aí. E Acabe, né, era um péssimo rei. Vamos lá. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-os voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que está com vocês sempre que derem um veredito. Ou seja, está ali estabelecendo a justiça sobre Israel. Está ali falando: olha, vocês não estão julgando para o homem, vocês não estão julgando a causa do homem, vocês não estão julgando o que o homem acha ou não, vocês estão julgando para Deus. Vocês estão aí cumprindo o papel que Deus colocou vocês para cumprir. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Acabou. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes das famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor, e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com um coração íntegro, no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês, da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, seja de questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não perecerão, não pecarão. Ou seja, olha, ajam com justiça, porque Deus é um Deus justo e Ele ama a justiça. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zobadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil. E os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e estejam o Senhor com aqueles que agirem corretamente. 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Menutitas, entraram em guerra contra Josafá. E aí você vê, né? Será que os inimigos de Israel não tinham entendido, não tinham visto, não tinham chegado à conclusão de que Deus estava de novo com Israel? Enfim. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azoer Tamar, isso é, em Engedi. Alardado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Você vê, alardado, ao invés de Josafá buscar seus recursos, buscar seus oficiais, buscar seus guerreiros, buscar seus carros de guerra, buscar suas posições de combate, não. Josafá fez o quê? Opa, peraí. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou atrás do Senhor. Eu quero saber o que é que Deus tem a dizer. E proclamou um jejum em
todo o reino de Judá. Você vê, ele foi buscar o Senhor e proclamou um jejum. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de toda a cidade de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e desde para sempre e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Opa, teu amigo Abraão. Ou seja, olha, perdão, Senhor Deus Todo-Poderoso, és tu que é o Deus Todo-Poderoso. Só tu. Nada nem ninguém pode ser contra ti. Olha, Senhor, lembra da tua aliança que o Senhor fez com teu amigo Abraão? Josafá que está sendo usado por Deus. Porque a oração boa e perfeita é aquela oração que Deus se alegra. E aqui essa oração estava alegrando a Deus. Eles a têm habitado em Jerusalém e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Você vê, olha, haja o que houver, nós nos colocaremos diante desse templo. Pois ele leva o nome do Senhor. E clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirá e nos salvará. Ou seja, olha, nós estamos aqui numa situação muito difícil. Nós estamos aqui numa situação muito terrível. Senhor, nos ajuda. Mas, agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Lembra que quando Israel estava saindo do Egito, Deus não permitiu que Israel passasse nesses territórios para justamente Israel não estar diante da guerra? Para que Israel fosse poupado da guerra? Então, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Ou seja, olha, se nós tivéssemos passado pelo meio desse povo, nós seríamos destruídos, porque tua mão estaria conosco, porque tua presença estaria conosco, porque o Senhor não iria nos se afastar de nós. Mais pelo fato de o Senhor, né? Mais pelo fato do Senhor ter nos desviado, o oposto aconteceu. Eles ainda estão vivos por causa disso. Vê agora como estão nos retribuindo. Ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ou seja, olha, nós poupamos eles. E agora eles não querem nos poupar. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Você vê, olha Deus, nós estamos perdidos. Nós não temos força, nós não temos esperança, nós não temos condição de viver. Mas o Senhor pode. O Senhor tudo pode. O Senhor tem toda a força. Senhor, clamamos a ti e sabemos que o Senhor vai nos ajudar. Porque o Senhor é bom. Sua graça não tem fim. Sua misericórdia não tem fim. Senhor, nós sabemos que o Senhor está ao nosso redor. Nós sabemos que o Senhor tem uma aliança conosco. Por quê? Porque o Senhor falou que teria uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E aqui somos nós. Senhor, em ti colocamos a nossa esperança. É basicamente isso que Josafá está falando. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor, glória a Deus, o Espírito do Soberano, o Espírito de Deus, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Giel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. Lembra de Asaf? Aquele que louvava a Deus. No meio da assembleia. O Espírito de Deus, pegou Asaf, estava sobre Jaziel. Asaf não, sobre Jaziel. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá
e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Glória a Deus. Acabou. Acabou. Deus falou, está falado. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Zizis. Não sei como é que fala essa palavra. E vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dá, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Acabou. Assim diz o Senhor, já foi. Essa noite pode deitar e dormir em paz, tranquilo, de boa. Por quê? Porque o Senhor já garantiu a vitória. O Senhor falou e está falado. Deus vai lutar por Israel. Acabou. E assim é. Olha, a partir do momento que nós entendemos que a nossa luta, na realidade, é a luta de Deus, e na realidade a luta de Deus é a nossa luta, tudo muda. Por quê? Porque não somos nós que lutamos, mas é Ele que nos usa para lutarmos as suas batalhas. É Ele que nos usa para poder vencermos em nome dEle. É Ele que nos usa para poder ganharmos para a glória dEle. Nós só somos instrumentos, nada mais. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Você vê que maravilha, você vê que glória de Deus aqui, você vê a presença de Deus aqui, todo mundo feliz, alegre, grato, satisfeito com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor fez coisas maravilhosas e estava presente, falando, olha, eu estou com Israel. Eu não abandonei Israel, eu não abandono Israel, eu estou com Israel, haja o que houver. E assim é. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Acabou. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Que coisa linda! Para louvarem a Deus, para cantar para Deus, para louvar a Deus. E louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército cantando. Olha, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Que coisa linda! Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Que coisa linda! Que coisa linda! Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Que coisa maravilhosa! Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon. Opa! Como assim? Quando começaram a cantar e entoar louvores, Deus, o soberano, o Senhor, preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir. Meu Deus! Então, peraí. A nossa luta, a nossa batalha é o quê? É louvar e cantar a Deus. Acabou. Nós lutamos assim. Nós não precisamos pegar em arma, nós não precisamos ir para a guerra. Nossa guerra é louvar a Deus, é glorificar a Deus, é louvar quem Ele é. É santificar o nome dEle. Nossa luta, nossa batalha, nós vencemos assim, louvando a Deus, glorificando a Deus, entoando louvor a Ele, agradecendo pelo que Ele já fez por nós. É assim que vencemos. Olha, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor, o Criador, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir. Acabou. Olha, se Deus preparou emboscada contra essa galera, você acha que essa galera vai conseguir alguma coisa? Que estava invadindo Judá e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Você vê? Deus coloca eles próprios para se acabarem. Acabou. Deus coloca eles próprios para um e contra o outro e pronto. Para que Israel e Judá pudessem ficar em paz.
É Deus que dá a paz. É Deus que leva a paz. É Deus quem garante a vitória. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado, acabou. Lembra que Deus falou? Olha, vocês vão para lá, mas vocês vão ver a glória de Deus. Aí, cadê? Nenhum escapou. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando. Olha, passaram 3 dias saqueando. Era muita gente. Era muita gente. Mas havia mais do que eram capazes de levar. Você vê, ainda havia muito mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, aos sons de liras, harpas e cornetas. Você vê que coisa linda, você vê que coisa maravilhosa, você vê que bênção. Deus fez questão de mostrar a sua presença aqui. Deus fez questão de mostrar, olha, eu vou mostrar que eu sou Deus, eu vou fazer com que os próprios inimigos eles se ataquem. Para fazer sabe o quê? Para que vocês continuem me louvando. Para que vocês continuem entoando louvor a mim. Para que vocês continuem exaltando o meu nome. E para que vocês vejam que eu estou presente. Assim Deus faz. Assim Deus é. Acabou. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Acabou. Olha, Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim é. O final do reinado de Josafá. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Você vê, Josafá foi um bom rei. Josafá seguiu a lei do Senhor, não de forma íntegra, mas pelo menos não foi tão péssimo quanto os outros. Foi um bom rei. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Opa! Aí ficou ruim, né? Aí ficou ruim. Olha, não faça acordo com ímpio. Não faça acordo com ímpio, por quê? Porque isso vai te derrubar. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava e Maresa, profetizou contra Josafá dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, tá vendo? Com um ímpio, por haver feito um tratado com um ímpio, o Senhor destruirá o que você fez. Acabou. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Olha, isso aqui é uma coisa muito séria. Ore a Deus, converse com Deus. Veja o que você pode ou não fazer, porque tem coisas que aos olhos parece que são maravilhosas. Tem coisas que parece que vai dar lucro, que vai dar margem, que vai funcionar, que vai dar certo, que você vai ter êxito naquilo. Aos olhos humanos é perfeito. Só tem um problema. Deus não concorda. E olha, se Deus não concorda, pode sair. Pode esquecer. Pode esquecer. Isso só vai te trazer tudo que não presta. Agora eu vou ser verdadeiro. Tem coisas que pode ser até que seus olhos não vejam tanto valor. Mas Deus coloca Deus coloca aquilo no seu coração. E faz com que você nunca queira abandonar aquilo. E você, pela graça do Senhor, o Senhor começa a mostrar que aquilo dá frutos. E aí você, a médio e longo prazo, você começa a ver aquilo crescendo. E aí você começa a se alegrar no Senhor. Então, calma.
Às vezes eu falo isso para você e falou para mim, nós temos que ter paciência. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele sabe o que é bom. E olha, uma coisa que faz exatamente assim. Deus, arranca da minha vida tudo que não te agrada e coloca na minha vida tudo que te agrada. Em nome de Jesus, amém. Ora desse jeito agora. E tenha certeza, assim Deus faz. 2 Crônicas, capítulo 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E o seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias e Vampuá. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. E aí você vê, Jeorão recebeu o reino do pai. Os outros filhos receberam vários presentes, mas Jeorão recebeu o reino do pai. O reinado de Jeorão, rei de Judá. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos seus irmãos e alguns líderes de Israel. E aí você vê, Jeorão, ao invés de se fortalecer no Senhor, não, matou os irmãos, ó. Pronto, então já sabe, o fim dele é terrível, pode ter certeza. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Aí, só 8 anos. Andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, de mal a pior, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com a filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, ou seja, a aliança que Deus fez com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre a dinastia de Davi no trono. E aí você vê coisa terrível, né? Era um péssimo rei, mas Deus falou, peraí, por amor a Davi, eu não vou acabar com Jeorão. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e o chefe dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. E aí você vê, até então Edom estava com Judá, mas agora, né, Edom está independente. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor. Você vê, o texto é muito lindo, porque ele mostra, ó, nessa época também, a cidade de Líbna tornou-se independente de Jeorão. Por quê? Porque Jeorão abandonou o Senhor. Olha, o oposto é verdadeiro. O pai Jeorão, ele, pelo fato de ter andado com o Senhor, ele também ali, meio que, pelo menos de certa maneira, nesse curto espaço de tempo, ele juntou Judá e Israel. Então, por um certo espaço de tempo, ele foi o rei meio que reunificando Israel. Mas pelo fato de Jeorão, o herdeiro, né, o sucessor, ele ter sido péssimo, ao invés dele juntar, ele destruiu. Isso, inclusive, é ensino para nós. Nós estamos aqui para construir, para ajudar, para alicerçar, para fortalecer, não para separar. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá. Olha que péssimo rei. Levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia, opa, prepara. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos do seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos do rei de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da própria família de seu pai, homens que eram melhores que você. Opa! Homens que eram melhores que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá enfermidade no ventre, que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Acabou. Olha, você é um péssimo rei. Você vai pagar por isso. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus. Você vê, os filisteus estavam quietinhos ali, sossegado.
Mas Deus despertou a chateação dos filisteus contra Jeorão. Por quê? Porque o Jeorão saiu do caminho do Senhor. E dos árabes que viviam perto dos etíopes, você vê, os árabes também estavam quietinhos. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei. E também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Acabou. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável no intestino. Algum tempo depois, o fim do seu segundo ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram, e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei. Ou seja, ele era um péssimo rei, ele era um péssimo líder. E esse foi o nosso dia 98 para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus, e depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 98, em nome de Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 98, estarmos juntos. Bota aqui, deixa eu ver, uma palavrinha pequena. Ano, escreve a palavra ano, para eu saber que você chegou até o fim aqui. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 99, em nome de Jesus. Se inscreve aqui, para você receber a notificação em nome de Jesus. E curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar na gente. Mas a partir do momento que chegou na gente, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então curte aqui para que você seja instrumento de Deus, para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. Em nome de Cristo Jesus, é isso. Até amanhã, dia 99, em nome de Cristo Jesus. Amém.